Vamos lá, garoto, que a festa está começando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no programa EngieCast tem uma presença ilustre, um grande apresentador de futebol. Ele que já ganhou prêmio, ele que está em todas as redes sociais e está bombado na internet. Está voltando com mais novidades. Quem que é? Vamos ver se vocês adivinham. Ó quem veio, garotinho! Ó quem veio! Seja bem-vindo, Ó Fred. quem veio! Grande William, obrigado, cara. Agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. A essa casa muito especial, né? Daqui a pouco a gente vai contar algumas novidades aí. E para mim é um grande prazer vir ao seu microfone, que, né, você já tem entrevistado algumas pessoas aí, muitas personalidades passando aqui por seu microfone. E para mim é uma honra bater esse papo com você e poder contar um pouquinho da minha trajetória. Obrigado, William. Que bom, nós que agradecemos aí a sua presença. Você aqui é uma pessoa assim que as crianças, os jovens se espelham em você. Então você tem uma carga aí bem grande aí que você fala com a juventude, fala com a molecada, fala com as mulheres, inclusive futebol feminino, né? E assim, torce para um time famoso que você é roxo, né? São Paulino roxo. E aí, me conta um pouco mais como tudo começou, como é que é a sua carreira. Bom, William, o futebol ele entrou na minha vida desde muito cedo, né? Meu pai teve bastante influência nisso. Meu pai gosta muito de futebol. Me fez São Paulino, né? O meu time que basicamente é um casamento, né? Eu, São Paulo e eu. E inclusive com muita briga, né? Com muitos amores, né? É uma relação realmente... de amor e ódio. De amor e ódio com o São Paulo Futebol Clube. Mas teve essa influência do meu pai logo no início, né, de vida, quando eu comecei a me familiarizar aí com o esporte. Eu acho que a virada de chave para que eu passasse a gostar verdadeiramente de futebol foi a Copa de 90. A Copa de 90 teve uma contribuição assim para que eu me apaixonasse pelo esporte. Foi quando eu comecei a colecionar álbum de figurinha, né? E logo na sequência comecei a jogar futebol, né? E aí eu tive, né? Tentei, né? Testes em clubes, cheguei aí para Minas Gerais jogar futebol. Então toda a minha iniciação como amante do futebol acabou começando verdadeiramente como praticante, né? Aí depois as coisas não aconteceram, né? Como atleta. E aí eu comecei a perceber que existia uma determinada aptidão, né, para me comunicar e de repente fazer do futebol uma outra atividade que não, né, a de atleta, né? E foi quando começou a despertar, né, o interesse em ingressar na área como comunicador, né, já conhecedor profundo do esporte, né? Hoje basicamente eu acompanho todos os campeonatos, sejam eles nacionais ou internacionais, então acompanho absolutamente tudo. E aí foi quando, né, começou o bichinho começou a falar no meu ouvido, olha, vai por esse caminho, que esse caminho pode ser legal. E assim fui, cara. Assim comecei a fazer uma determinada transição. Eu sempre trabalhei com vendas, sempre fui da área comercial, que de certa forma você já cria uma bagagem como comunicador, né? Se expressando, né? Vendendo literalmente. E aí foi quando eu falei assim, eu vou fazer essa transição, eu vou largar a área comercial, largar de maneira provisória, porque você nunca deixa de vender, e na minha área eu permaneci vendendo, né, publicidade, anúncio, patrocínio e tudo mais. E aqui estou, né, fazendo um pouquinho de tudo, né, com essa trajetória aí que eu me orgulho muito, Willi. E um desafio? Qual foi o seu maior desafio de toda essa trajetória? Cara, eu acho que desafio, ele se apresenta a todo momento, assim, sabe? Para mim, cada passo que eu dei na carreira de comunicador me trouxe um desafio, principalmente porque eu não tenho a formação de jornalista, né? Então, eu nunca entrei numa faculdade para cursar rádio, TV, jornalismo, alguma coisa do tipo.
E aí, cara, mesmo sem ter a teoria da coisa, eu consegui transitar por todos os veículos, né? Então eu já fiz rádio, já fiz TV, já fiz internet, já escrevi, né? Rede social, né? Já fiz bastante coisa em rede social, já fiz eventos como mestre de cerimônias. Então eu já fiz de tudo um pouco, né? Então sempre tem um desafio, né? Quando eu fui começar no rádio era um desafio. Poxa, falar para um público ao vivo, né? Hoje a gente sabe a dificuldade que é você ter um conteúdo ao vivo, né? E você ter aquela responsabilidade de tomar cuidado com o que vai falar, né? As pessoas que estão te acompanhando, né? O que vai ser dito em tempos, né? Que tem sido muito difícil de se comunicar e que você tem que ter uma determinada cautela até com as palavras que você usa, né? Com o tema que você aborda. Então tudo é muito delicado quando você está fazendo um programa ao vivo. Então fazer ao vivo foi um grande desafio para mim, dentre muitos que eu já tive, né? Mas eu acho que fazer conteúdo ao vivo é um desafio assim que no começo me assustava um pouco, mas que aí, como tudo na vida, você vai repetindo, praticando e aí você vai se aperfeiçoando. E hoje é sua especialidade, inclusive, não é? Eu prefiro o ao vivo, né? Eu prefiro o ao vivo, eu gosto do ao vivo, porque o ao vivo ele traz um pouco da espontaneidade da coisa, né? Então, é lógico que você tem que ter toda aquela cautela com o que você vai falar, porque daí não dá pra editar, né? Falou, né? Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. E aí isso pode se tornar um pouco perigoso, mas eu prefiro trabalhar com ao vivo, porque eu acho que traz um pouco da espontaneidade, né? Traz um pouco também da habilidade do comunicador de conduzir aquele determinado conteúdo, né? Porque assim, se você percebe que você está indo para um território perigoso, o comunicador tem que ter, né, a malemolência ali para mudar o rumo da conversa, né? E aí você tem que também ter aquela situação de perceber com quem que você está se comunicando, se aquele assunto esgotou, ou se aquele assunto você precisa estender porque tá legal, né, tá fluindo, mesmo que você depois tire de um outro assunto, mas não perder aquele time que tá legal. Então, essa desenvoltura que o comunicador tem que ter como condutor da conversa, isso me apaixona. E isso é o ao vivo que traz, né? Porque se você tá no gravado, você vai lá, você fica com aquela sensação meio preguiçosa, do tipo assim, se eu errar, dá para consertar, né? Não causando nenhum demérito ao gravado, é uma questão de preferência minha. Eu gosto desse desafio do ao vivo, porque eu acho que te traz uma concentração maior. Fala assim, pô, é agora ou nunca, né? Então o negócio tem que acontecer agora. Então, e futebol geralmente é ao vivo, né? O futebol geralmente é ao vivo, né? Porque ou você está transmitindo alguma coisa. Ó quem veio! Salve, garotinhos! Estou aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Ou você está acompanhando, debatendo, e online você vai informando o que está acontecendo. Por mais que você não esteja no evento, né? Eu já fiz muita transmissão em campos de futebol, Morumbi, Pacaembu, Arena da Baixada, já fiz algumas transmissões em campo, seja como apresentador, comentarista e repórter. Também já trabalhei, já transitei por essas funções trabalhando no campo. Ali você está transmitindo o que está acontecendo. Mas se você está numa cabine transmitindo o jogo, você também tem que estar ligado e online no que está acontecendo nos outros jogos, porque isso é fundamental hoje numa cobertura esportiva, né? As pessoas querem saber de tudo, não só daquele evento que você está transmitindo, mas também daqueles eventos que estão acontecendo, porque muitas vezes o resultado daquele jogo que está acontecendo importa para aquele jogo que você está transmitindo. Então você tem que fazer uma transmissão 360 graus, basicamente, entendeu? Poxa, que legal. E deixa eu fazer uma pergunta, você como um bom comunicador, um cara que tem 300 mil seguidores no Kawari, não é isso? Tenho, eu fiz um trabalho com o Kawhi, né? Logo quando o Kawhi chegou ao Brasil, através da agência Live Sports, que um dos grandes responsáveis pela Live Sports é meu amigo João Palomino, ex-vice-presidente da ESPN, e que eu tive a honra, o prazer de trabalhar com o Palomino no projeto Garotinhos Futebol Clube, onde ele foi integrante, comentarista, né? Quando eu ia imaginar, depois a gente vai falar um pouquinho desse projeto, quando eu ia imaginar que eu iria trabalhar com o João Palomino, né, um cara que foi vice-presidente de uma emissora esportiva,
tive o prazer de trabalhar com ele no projeto Garotinhos Futebol Clube e tive depois o prazer de ser agenciado pela Live Sports, né, que é essa empresa que cuida de criadores de conteúdo, né, que cuida da imagem, né, trabalha a carreira de criadores de conteúdo. Fiz parte, né, dessa agência. Foi quando me chegou o convite para produzir conteúdos, né, e falar sobre o São Paulo no Kawaii, que estava chegando no Brasil para rivalizar com o TikTok. E durante 2 anos eu produzi conteúdo falando sobre o São Paulo na rede, né, onde eu tenho lá quase 300 mil seguidores, mas falando especificamente do São Paulo Futebol Clube. Então foi uma experiência divertida também. Uma curiosidade, como é que começou essa paixão pelo São Paulo? Cara, foi meu pai. Meu pai, em 1986, me levou no Pacaembu pela primeira vez. E eu fui assistir um São Paulo e Palmeiras, onde São Paulo ganhou de 5-1 do Palmeiras. Nossa, que lavada. Foi um cartão de visita daqueles, né? E aí foi dali que começou, né? Eu comecei a acompanhar um pouco mais com meu pai, né? Os jogos do São Paulo. E logo depois, cara, veio aquele tempo espetacular do São Paulo, né? O início da década de 90, que aí, né, ali se confirmou, né? Que aí eu pude acompanhar o São Paulo campeão brasileiro 91, campeão da Libertadores e Mundial 92, 93, né? E aí o São Paulo ganhou tudo naquele início da década de 90. Dali nunca mais larguei o São Paulo Futebol Clube. Então é minha grande paixão. Eu paro tudo para assistir o jogo de São Paulo. A minha agenda basicamente é norteada pelo São Paulo Futebol Clube. Quando alguém me chama assim, Fred, vamos fazer tal coisa, tá? Não sei o quê. Aí eu já olho a tabela e falo assim, não, esse dia tem São Paulo. Tem jogo, não posso. Tem jogo. Eu tenho ido menos aos jogos no Morumbi, né? Tenho acompanhado mais pela TV, já fui muito, já trabalhei bastante no Morumbi, né? Já trabalhei seja na cabine de imprensa, quanto também em camarotes, né? Produzindo conteúdo, entrevistando ex-jogadores em camarotes no Morumbi. É um pouco longe, né? Nós que somos aqui de Mogi das Cruzes, a gente acaba levando, dependendo do trânsito, por volta de umas 2 horas, né? Para ir, mais 2 para voltar. Então, ultimamente tenho estado preguiçoso. O São Paulo também, né, tem andado mal das pernas, né? Não me anima muito para ir até lá. Mas não deixo de acompanhar, cara. Às vezes eu tô brigado, às vezes eu falo assim, não, eu não assisto mais essa droga, esse time aí. De repente eu tô lá, cara. Passa 2 dias, eu tô lá na frente da TV, não tem jeito, cara. É um caso de amor. Não chegou a mudar de time, não? Você tá louco. Eu sou corintiano agora, o palmeirense. Não, isso não tem a menor possibilidade, cara. De mudar de time não tem a menor possibilidade. E uma pergunta, assim, que não quer calar. Que é o seu bordão. Fala pra gente como tudo isso começou, como é que funciona, que isso daí virou um meme geral, né? Cara, é o meme do momento. Ó quem veio! Ó quem veio nasceu, William. É de uma brincadeira de... Quando os amigos marcavam um churrasco. Ah, churrasco na casa de quem? Churrasco na casa de fulano. Tá bom, passo no mercado, pego uma caixinha, vou pro churrasco. Chego lá, aperto a campainha... A pessoa atende a porta, eu vou, ó quem veio! E nasceu no churrasco, cara, nasceu chegando nos lugares, aí eu comecei a usar, né, antes mesmo de ter o programa, antes mesmo de me tornar comunicador, eu usava ó quem veio, né? Aí uma vez, cara, eu falei assim, por que não usar isso nos meus conteúdos, né? E eu trabalhava na Rádio Metropolitana, eu cobria todo o esporte na Metropolitana, então eu fazia boletins esportivos. Então, todos os noticiários da Rádio Metropolitana, eu entrava, né, com pílulas, com notícias rápidas, eu entrava por telefone para falar do que está acontecendo no momento. E eu sempre entrava normal, né, trazendo a notícia, boa tarde, tal, isso aqui. Aí eu falei assim, cara, por que não usar o ó quem veio quando eu entrar para dar notícia, né? E foi quando eu passei a usar o ó quem veio. Então o apresentador me chamava, ó, Fred Rezende, Fred Garotinho, né, está aqui com a gente para trazer notícias do esporte. E aí, Fred? Eu estava, ó, quem veio? Aí, né, acabou sendo uma introdução que eu levei para a TV também. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa relação com a TV, né? A TV Diário, nós tivemos um quadro lá que chamava Resenha no Sport D durante 6 temporadas. E também eram vídeos onde eu falava sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu passei a usar o ó quem veio também na introdução desse vídeo, né?
E tem até uma história bastante curiosa, cara, inimaginável para mim, quando comecei a usar o bordão, né? Eu tive um conhecido que infelizmente acabou recluso, né, por um problema com a justiça e tal, e ficou 4 meses preso no CDP ali do Taboão. E quando ele saiu, ele retomou a vida dele, né, voltou a trabalhar e tal. E aí eu mandei uma mensagem desejando, né, sucesso na retomada, né, força, né, me colocando à disposição, que ele teve um percalço, mas, né, eu conhecia a pessoa e tal. E aí ele falou assim pra mim, assim, Fred, cara, você não vai imaginar, o seu bordão tá lá no presídio. Eu falei, não é possível, cara. Ele falou, sério, cara, os caras chegam pra tomar sol, os caras chegam pra tomar café, aí chegam, ó quem veio, porque eles assistem você dentro do presídio. Então, assim, esse foi um dos episódios assim, mais inusitados, né, que traduzem um pouco do poder da comunicação, né? Porque às vezes você liga o microfone e você não imagina aonde vai chegar o seu conteúdo, né? Quando eu comecei a me comunicar para falar sobre futebol, eu achei que eu fosse falar para homens de 16 a 70, 80 anos, né? E aí você atingiu um público diverso, né? De mulheres, de crianças, né? E o conteúdo chegou até no presídio ao ponto de viralizar o bordão. Então hoje muita gente me encontra na rua, às vezes não sabe nem meu nome, cara, mas de tanto que eu usei o bordão, Quem veio? Você não é o Ó Quem Veio? Eu falei, sou o Ó Quem Veio. E Fred Garotinho, como é que veio isso? O Garotinho nasceu, o programa, né, que eu criei há mais de 10 anos, tem uma década já, a marca Garotinhos Futebol Clube, que iniciou, né, na Rádio Metropolitana em 2015, e eu sempre ouvi muito Osmar Santos, o ex-locutor Osmar Santos, né? Vale o título mundial Interclube demais, meu garotinho, uma loucura, isso é uma loucura em Tóquio. Que era o grande fenômeno da década de 70, 80, início de 90, até que ele teve um acidente, né, e o acidente, né, ele acabou tendo um comprometimento da fala, né, um comprometimento do motor, né, e ele não consegue, ele graças a Deus é vivo, né, superou aquele problema e vive com muita intensidade, muita alegria, mesmo com toda a limitação, se tornou meu amigo, foi um cara que eu ouvi muito na minha adolescência, né, escutando os jogos, né, né, eu sou de 1980, quem é dessa época, contemporâneo um pouquinho, né, nasceu um pouquinho antes, vai lembrar muito de Osmar Santos, né, o pai da matéria, né, esse era o grande apelido dele, ele usava muito o bordão Garotinho, né. Eu quero aproveitar que ele está falando de emoção, e ele enumerou algumas emoções, eu quero trazer uma emoção que certamente ele viveu na voz de Osmar Santos. Vamos ver. Olha, o Serginho tamanduá a bandeira. Eu botei esse apelido porque ele joga muito com os braços, assim, com as mãos e tal, e tenta sempre segurar o meio adversário. É muito maioso, muito malandro, ganha muita falta no grito, mas é um jogador muito hábil, muito esperto, muito vivo e um grande artilheiro. Tem muita facilidade para fazer gol. Por isso, ele é sempre um terror para o adversário. Dá cotovelada, ganha no grito e faz gol. Por exemplo, vamos ver o gol da decisão, gol do título. Vamos ver se eu narrei direitinho e se está bonitinho esse gol. Preste atenção. Fábio Peide, escapa no contra-golpe, Zé Sérgio, eu vou com você, garotão, faz como fazia o Mané, põe na roda José, limpou o Juninho, limpou outra vez, Humberto escapa, rolou para Humberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, tiro de Dumas, tiro do Dumas, sozinho, Foi ele que criou o Animal do Edmundo, né, Animal, Garotinho e tal, e o Garotinho era um bordão que ele usava bastante na transmissão. E quando o programa foi para o rádio para falar de futebol, e eu lembrei, né, dessa situação que eu gostava muito de Osmar Santos, eu falei assim, poxa, por que não homenagear o Osmar, né? E aí nós criamos o Garotinhos Futebol Clube. E eu chamava todo mundo de Garotinho, né? Eu converso com você, eu mando mensagem pra você, e aí, Garotinho e tal, não sei o quê, então, e aí eu chamo todo mundo de Garotinho, todo mundo, consequentemente, me chama de Garotinho, né? Seja porque eu chamo as pessoas de Garotinho, ou seja porque, né, acabou se viralizando aí, né, o
o programa Garotinhos Futebol Clube, e todo mundo me chama de Garotinho, então nasceu o Garotinho. Então, até, né, de uns tempos pra cá, acabei adotando mesmo. Porque antes eu usava na rede social Fred Rezende, né? Meu sobrenome. E eu falei, puxa, todo mundo me chama de Garotinho, eu vou adotar o Fred Garotinho, né? E aí nasceu o Fred Garotinho, que eu falei, eu vou vestir essa camisa do Garotinho. E para mim é um orgulho ser chamado de Garotinho. Eu tenho essa amizade com o Osmar, né? A amizade começou através dessa homenagem que eu fiz, né? Porque eu não conhecia o Osmar. Quando ele soube que tinha um programa em Mogi, né? No rádio, com um bordão, né? Com uma homenagem a ele, a gente se aproximou, a gente teve alguns encontros. De lá pra cá a gente não se separou mais, cara. A gente tá sempre junto. Ele vem pra Mogi almoçar comigo. A gente se fala por telefone. Ele me liga e dentro da limitação da fala que ele tem, né? Mas eu tento entendê-lo, né? E isso ele valoriza bastante, né? Porque ele não formula frases, né? Então ele fala palavras-chave e eu tento entender o que ele tá querendo me dizer com aquela palavra, né? E a gente se comunica dessa forma. Ele me liga sempre, principalmente para saber o horário dos jogos. Ele sempre me liga, né? Hoje, por exemplo, é um dia que ele me liga para saber que hora, né, que tem jogo e tal. Então para mim é um motivo de muito orgulho, cara, porque é um cara que tem uma trajetória assim no rádio, como narrador, muitos consideram o maior de todos os tempos. Era um cara de muita publicidade na época, né? Era um cara que quando chegava numa casa, ele já trabalhou em muitas, né, emissoras, né, seja de TV ou de rádio, e ele vinha com muitos patrocínios. Era tipo um Milton Neves da época, né? Ele chegava com publicidade. Ele chegava na casa, chegava com bastante publicidade. E é um cara que empunhou o microfone, né, nas diretas, né? Então ele, né, fez os discursos, né, que hora ou outra, né, aparecem aí na mídia, né? Aquele, né, mar de gente, né, pedindo por diretas já, né? Então ele estava lá no palco, uma voz da época, né? Ele é a grande voz, né? Ele é um dos grandes incentivadores das diretas, né? Então ele teve também uma contribuição política muito grande, além de esportiva. Então também foi para política também, né? Não só no esporte. Ele como personalidade, né? Comunicador principal da época, ele se posicionou, né? Ele endossou ali o coro, né, dos brasileiros e tal, então foi uma voz bastante ativa, né, politicamente falando também. E você toma ele como exemplo, então, ou não? Pô, pra mim, cara, não só exemplo, né, que ele foi como comunicador, mas exemplo de superação de vida, sabe? Porque assim, eu tô sempre com o Osmar, cara, eu não vejo esse cara triste, porque assim, ele era um comunicador, cara, ele era uma espécie do Galvão Bueno da época, né, e de repente, num acidente, ele se viu, né, inoperante, ele não conseguia mais atuar, fazer o que ele fazia de melhor, né, fazer o que tornou ele Osmar Santos, né, e mesmo assim ele não se abateu, cara, ele pinta telas, quadros, né, a gente hora ou outra dá uma força, tem alguns lugares aqui em Mogi, por exemplo, que tem telas, né, do Osmar, né, ele vende essas telas, tal, pinta, virou a grande paixão, né, virou a grande atividade da vida dele, e ele se reinventou, cara. Então é uma referência não só pelo que realizou no esporte, como comunicador, mas uma referência de vida também. Parabéns, maravilha, hein? E deixa eu fazer uma pergunta. Você não só como apresentador, você virou um grande influencer. E conta como é que foi essa parte na parte de influenciar as pessoas, principalmente nas coisas engraçadas, né? Cara, isso começou, na verdade, com um quadro na TV, né? Porque quando a gente foi pra TV, a gente tinha um programa na Rádio Metropolitana que era um debate descontraído de esporte. Quando eu criei o programa Garotinhos Futebol Clube, eu reuni as pessoas, né, os integrantes, né, começou com uma formação, aí foi mudando e tal. Ao longo desses 10 anos nós tivemos alguns integrantes, né, uma rotatividade, né, grande, porque cada um, às vezes surge um compromisso ou outro tal. E aí eu fui criando uma identidade que quem entrava para fazer parte desse projeto tinha que ter essa pegada descontraída, a leveza na comunicação.
né, fazer com que o programa seja leve e engraçado sem ser pesado, né? Então é um cuidado também que a gente tinha, né? Falar de rivalidade de uma maneira descontraída, e o nosso programa tinha essa pegada. Foi quando despertou o interesse da TV Diário, né? A gente participou de um programa com a Jéssica Leão, no Mais Diário, e foi um programa muito divertido, muito legal, as pessoas gostaram, começaram a se manifestar e tal. E aí o Pedro Vieira, que era o apresentador do Sport D, mandar um abraço pro Pedro, o Pedro Vieira teve a ideia de transformar, né, o que era o programa num quadro. Um quadro rápido ali, onde cada um falava 2 minutos sobre o seu time. Então, a gente falava sobre São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Tinha um integrante de cada, né, time, e tinha que ser descontraído. Não bastava fazer um vídeo e falar assim, ó, hoje o São Paulo ganhou de 2-0, gol de... Não era isso, né? Era uma pegada descontraída, era uma pegada, né? A gente até fazia apostas, né, com mico, né? Quem perdia o clássico, né, jogava São Paulo e Corinthians, eu apostava com o corintiano. Quem perdia tinha que pagar um mico na rua. Ah, é? Era um negócio divertido, cara. Então, por exemplo, apostou São Paulo e Corinthians, São Paulo perdeu, eu tinha que ir pra rua fazer malabares, ou eu tinha que ir pra Cobal pedir dinheiro no megafone. Era um negócio muito louco, entendeu? E aí começou a explodir, né, na TV Diário. A gente começou a ser muito conhecido e assediado na rua por causa desses conteúdos. E assim ficamos 6 anos na TV Diário fazendo uma pegada de vídeos descontraídos, né? Onde a gente se aproxima muito do público, né? Porque o público ficava esperando, né? O São Paulo ganhou do Corinthians. Aí a galera queria saber, ver o corintiano pagando aposta. Então ficava todo mundo ligado na TV, porque a gente anunciava a aposta antes, né? É mesmo, anunciava já pro cara se anunciava ferrar. No sábado, né? A aposta, ó, aí juntava os 2 integrantes, os 2 adversários, combinava a aposta e aí exibia no sábado. Aí na segunda-feira tava todo mundo esperando o pagamento da aposta, né? Quem perdeu tinha que pagar a aposta. E quando empatava, os 2 pagavam. Nossa. Então não ficava sem pagamento de mico, né? Então tinha mico sempre, né? Entrava na padaria para fazer polichinelo. Era um negócio muito louco, cara. E aí o negócio viralizou e, infelizmente, na pandemia, né, o programa, não o quadro nosso, né, o programa Sport D foi tirado do ar. A TV Diário entendeu que eles falariam de esporte dentro do Diário TV, né, que é dentro do jornal mesmo. E aí acabou o esporte, acabou o nosso quadro. Foi exatamente na pandemia, nós ficamos 6 anos na TV. Foi quando eu pensei, falei, puxa, eu vou continuar fazendo os meus vídeos, né? Não com a mesma periodicidade, mas sempre quando tiver um tema assim interessante para brincar, eu vou continuar fazendo a pegada do que eu fazia na TV, eu vou fazer nas minhas redes. E aí a galera curte demais, cara. A galera adora. Seja... Agora eu uso um pouco mais o Instagram, né? Porque na época que eu tinha esse trabalho com o Kawai, tinha um trabalho de exclusividade, né? Então o material que eu postava no Kawai eu não podia usar no Instagram, né? Então eu ficava limitado a trabalhar somente no Kawai. Agora que essa parceria foi encerrada e tal, eu posto algumas coisas mais no Instagram, mas sempre nessa pegada descontraída, nessa pegada humorística aí que a galera gosta. Isso daí dá muito ibope, né? E me fala sobre nas suas entrevistas, você tinha no programa, também do programa Garotinho, tinha a Decathlon também, que era seu patrocinador, não era isso? A Decathlon foi uma das grandes parceiras do nosso projeto. Num momento importante, né, que a gente tinha acabado de sair da Metropolitana, e aí... A gente saiu da Metropolitana, mas queria continuar o projeto de uma outra forma, com uma outra cara. Mesmo assim, né, ao vivo, né, mas explorando um pouco mais a rede social, né, porque na Metropolitana era um programa de rádio, né.
E aí foi quando veio a ideia da gente fazer um programa ao vivo, com transmissão ao vivo de dentro da Decathlon, né? Então o nosso programa Garotinhos Futebol Clube saiu da Metropolitana e foi para a Decathlon. A gente entrava ao vivo dentro da Decathlon. Então os clientes que passavam comprando, eles paravam para assistir o programa ao vivo, né? Participavam ao vivo, a gente fazia sorteios ao vivo, e a Decathlon passou a ser uma patrocinadora master do programa, e a gente, né, consequentemente, se tornou garotinhos propaganda da Decathlon. Então a gente usava os equipamentos da Decathlon, né, usava roupas da Decathlon, né, então a gente passou a ter uma parceria, né, efetivamente de influencer, né, da Decathlon na época, e foi uma experiência também muito legal, cara. E foi quando você ganhou o prêmio de melhor apresentador? Foi em 2019. Tinha acabado de sair da Metropolitana e tive o grande prazer de ganhar o prêmio chamado Prêmio Destaques, né? Que englobava aí todo o Alto Tietê. Fui eleito como melhor apresentador. Teve uma votação inicial pelas redes sociais, né? Onde as pessoas tinham que comentar, né, na postagem qual apresentador que eles consideravam que era o melhor do Alto Tietê, né? Não só Mogi. E aí eles fizeram um levantamento e selecionaram os 3 mais votados. Aí os 3 mais votados foi para uma votação aberta, né? E aí o público escolheu, né, nessa votação aberta, e aí foi um suspense, porque foi uma festa muito legal que teve ali no Mogilar, num salão, né? Foi uma festa de gala, assim, com palco. E aí, cara, eu fui participar da festa nem imaginando o que poderia ser o resultado, né? Eu estava concorrendo com o Marlon Rodrigues, que é apresentador da Rádio Metropolitana, que foi quem nos levou para a Rádio Metropolitana, né? Então foi quem deu a primeira oportunidade para o projeto Garotinhos Futebol Clube na Rádio Metropolitana, o Marlon, que é um comunicador já de muito tempo, né? Anos de Rádio Metropolitana. E eu estava concorrendo com o Felipe Almeida, que é apresentador, né, do Compartilha da TV Diário. Então éramos nós 3 ali, né, nessa disputa. E eu falei assim, eu tô ali, né? Foi quando eu tive a surpresa de ser anunciado, de ser chamado no palco para receber esse prêmio com 88% dos votos. Aí eu falei, puxa, né, foi talvez um momento de maior alegria minha, assim, na profissão, na atividade, porque você ganhar de 2 referências, né, de 2 caras renomados, né, um de uma TV Diário, outro de anos de Rádio Metropolitana, foi quem me deu a oportunidade de ir à Rádio Metropolitana, com 88% dos votos, né, então eu fiquei bastante feliz, e é aquela confirmação de que você está realizando um bom trabalho, está no caminho certo, né, te dá mais combustível para seguir em frente, né, Willi? Eu vejo no brilho do seu olhar que isso é coisa que você faz com amor, com carinho. Ah, isso eu faço. E isso é muito bacana. E relacionado a isso aos seus filhos, como é que funciona você ser pai, né, e trabalhar nesse ramo? Como é que você faz para engrenar, ser um bom pai e também ter um trabalho como esse? E juntar os dois, né? Não, é legal, cara, porque assim, eu sou pai de um casal com uma diferença enorme de idade, praticamente 20 anos, né? Eu tenho o Theo, de 6 anos, e a Raíssa, de 26 anos. A Raíssa tá cursando faculdade de Direito e o Theo tá aprendendo a ler, né? Então, é uma disparidade aí grande e uma experiência, né, cara? Porque, assim, eu fui pai muito novo, fui pai com 19 anos, então eu tava ali meio molecão ainda, tentando jogar bola e tal, né? E agora, né, participando, né, um pouco mais, né, do crescimento do Theo. E é engraçado porque a Raíssa, por exemplo, já me ajudou em alguns vídeos, né? Já fiz vídeos pra TV, inclusive, com participação da Raíssa, que é São Paulina. Não teve influência minha, ela foi espontaneamente. Livre produção, né, do pai. Ou vai, olha lá. E se ela fosse corintiana, já pensou? Não, isso não podia ser. Essa ela não poderia me causar, não. Mas ela seguiu por um bom caminho e já contribuiu com algumas gravações minhas. Ela tem até desenvoltura, canta bem. E o Theo, cara, ele nasceu numa fase, né, de rede social, cara.
Então, ele consome muito conteúdo no YouTube, por exemplo, né? Ele assiste alguns conteúdos de gamers, né? De Roblox, desse tipo de coisa, né? De Minecraft. Ele assiste bastante conteúdo e hora ou outra eu pego ele com o celularzinho, cara, gravando, né? Ele grava, ele fala com os seguidores dele, como se ele não tem canal, né? Não tem nenhum canal, mas ele grava um vídeo como se ele estivesse falando com os seguidores, né? Mostrando, às vezes ele faz um desenho, aí ele mostra para os seguidores dele, como se ele tivesse, ele tem 6 anos e tal, mas é a linguagem, né, cara? Então, assim, de certa forma, eles veem o que eu faço, né? E acabam se identificando, né? A Raíssa ela faz lives no TikTok, ela também tem milhares de seguidores no TikTok, então hora ou outra ela faz live, só que daí ela faz live falando sobre tudo e tal, então ela tem uma atuação também nas redes, né? Não sei se tem alguma influência minha, né? Mas acredito que sim, né? E o Theo já começa a ter um esboço aí de comunicador. Ele é bastante comunicativo, ele não é inibido, ele chega num lugar, ele faz amizade, ele, né? Ele é, como diriam os antigos, ele é bem dado, né? Ele vai com todo mundo, ele conversa com todo mundo. Então, assim, eu acho que é um pouquinho da veia comunicativa que do DNA, exatamente, não teve jeito. O bichinho pegou também os dois. E qual foi o maior jogo que você participou, que você achou o máximo como narrador? Narrar eu não narrei, né? Talvez seja a única coisa que eu não tenha feito nessa minha carreira. Ainda, né? A gente pode falar. Exatamente. E aí, uma vez quase aconteceu, eu estava indo para uma transmissão e o responsável da Rádio São Paulo Digital, né, uma web rádio que eu trabalhei também, que tem muito carinho, infelizmente o responsável, fundador da rádio, Hit Júnior, faleceu há 2 anos, né, e é um cara que eu tenho enorme gratidão, me ensinou demais, cara, e me deu muitas oportunidades, assim. Uma vez eu tava indo para uma transmissão, ele falou assim, Fred, hoje você vai narrar, eu tava na estrada. É mesmo? Eu tava indo pra uma transmissão da Web Rádio São Paulo Digital, ele falou, Fred, hoje você vai narrar. Eu falei, não acredito, Hit, que você vai fazer isso comigo, cara. Mano, o narrador não vem. Aí eu tava indo, já me preparando psicologicamente, quando eu cheguei lá no estádio, o narrador tinha chegado, né? Aí eu fiz comentários mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, cara, tem um jogo que eu tenho uma recordação muito especial, cara. Uma vez o Atlético Paranaense, ele se rebelou contra a Globo, né, que fazia a transmissão, e detinha os direitos de transmissão, né, do Campeonato Brasileiro, e resolveu que os jogos dele, Atlético Paranaense, não teriam transmissão, né, a não ser dele, Atlético Paranaense. Então o jogo não ia... Aquele jogo, Atlético Paranaense e São Paulo, que iria acontecer em Curitiba, não iria passar em nenhum lugar. Não iria ser transmitido. E aí o Hit me manda uma mensagem, falou, Fred, nós precisamos transmitir esse jogo, que a gente transmitia pela web, né? Só que a gente não tem como ter imagens do jogo para transmitir para os nossos seguidores, né? A gente vai ter que ir lá. O jogo era uma quarta-feira à noite. E aí ele me fala isso terça-feira à tarde. Aí eu falei assim, tá, beleza, vamos ter que ir lá. Tem verba? Tem pouca. Ou seja, tem pouca é o suficiente para você saber. É a resposta assim, nós vamos de carro. Não vai de avião, vai de carro. Falei, cara, beleza. Você montou a equipe aí? Montei. Eu, você, fulano, o Paçoca e o Charles. Vambora, cara. Cara, nós fizemos uma maratona, cara. Nós saímos na madrugada, passamos a madrugada na estrada, chegamos em Curitiba, demos uma descansada, fomos pro estádio para cuidar de credenciamento para a Arena da Baixada. Aí lá na Arena da Baixada a gente teve assim, sabe quando chega uma equipe de fora
né? Os caras sabendo que vai transmitir jogo, que a gente tá ali como emissora do São Paulo, né? Para transmitir o conteúdo com parcialmente falando do São Paulo, né? Não era uma emissora que ia fazer uma transmissão imparcial, né? A gente tava ali pelo São Paulo, né? E aí começa o preconceito ali sabe, de credenciamento, espera aqui, demora, sabe, a má vontade de atender a gente. Cara, foi uma luta nesse dia. E aí a gente conseguiu, cara, entramos no estádio, fizemos a transmissão e nesse dia o São Paulo ganhou o jogo, né? Ganhou de 1-0. E foi uma transmissão muito emocionante, porque toda a disponibilização, né, todo empenho, cada um sai de um lugar e tal, sem verba nenhuma, e ir lá enfrentar, né, dificuldade para acessar, né, o credenciamento com maior má vontade, você entra e ganha, né, dos caras lá, e os caras doidos com a gente. E foi legal que quando terminou o jogo, a gente faz o pós-jogo, né, para discutir, debater o que aconteceu no jogo. E durante o pós-jogo, todo mundo foi embora, cara. Os caras apagaram a luz. E aí falando, porque a gente tá no estádio dos caras, os caras querem ir embora, a segurança quer ir embora, todo mundo quer ir embora, né? E ninguém falou pra gente que tinha limite de horário. Nós fizemos um pós-jogo de 2 horas, nós ficamos ali, os caras esperando a gente, nós ficamos de propósito, né? Os caras apagaram a luz, deixaram a gente no escuro. Aí falou, não, deixaram a gente no escuro, a gente vai continuar fazendo, nós vamos continuar falando de São Paulo aqui. E foi muito legal, cara. Acho que essa transmissão foi uma das mais especiais, assim, que eu tenho uma recordação. Até mesmo por ter tido o Hit Júnior, né, com a gente, que infelizmente hoje, né, ele não está mais com a gente. E nessa transmissão ele foi o grande, né, motivador, assim, de acelerar a equipe. Vamos fazer, e nós fomos e fizemos. Pô, que orgulho, hein? Parabéns. Isso é muito vigorante, né? Sim, sim. E vamos falar de novidades, vamos falar tanta, né, Wagner? Coloca lá. Tanta. Qual a novidade que tem, Pois é, cara, novidade, antes de mais nada, antes de revelar a novidade, te agradecer pela oportunidade. Hoje o estúdio WCast é minha nova casa, né? A gente está para lançar um projeto muito especial. De antemão quero agradecer o William, quero agradecer o Wagner, que está ali comandando o nosso programa, o Marquinho também. Equipe técnica importantíssima, que nem sempre é citado, né, nos conteúdos. Eu faço sempre questão de, nos meus conteúdos, falar muito sobre equipe técnica, porque é quem faz acontecer. E o Wagner foi meu primeiro contato, inclusive, né, pra gente chegar a esse projeto especial. E agradecer aí a toda a equipe do estúdio WCast. E esse é um projeto, William, que... Você conheceu pelo Insta, né? Conheci também pelo Insta, né? Que daí foi quando eu acabei fazendo contato com o Wagner, né? O poder do Instagram é muito importante, né? Aquelas propagandas pagas que a gente faz os links divulgar, patrocinados, né? E tal. E tive a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. E aqui em loco me deparei com uma estrutura muito legal. Eu já estive em muitos estúdios e vocês têm uma estrutura bem bacana, profissionais competentíssimos, recepção inigualável, que é fundamental hoje, né? Não adianta nada você ter equipamento, ter profissional, e quando chega, né, um possível cliente, um possível, né, conteúdo aqui para desenvolver uma parceria, não ter o atendimento, né? Então isso eu faço questão de enaltecer toda a receptividade que encontrei aqui no estúdio WCast. Então, uma junção aí de recepção, de atendimento, de equipamento, de estrutura e de qualidade de equipe, né, de profissionais com experiência em TV, né? Então, isso deixa a gente bastante confortável para arriscar, né, e para trazer um conteúdo tão especial quanto, né, a casa de vocês. E é um projeto que eu tenho já ideia de tirar do papel há alguns anos, porque agora há pouco a gente estava falando um pouco sobre o público, né, que o projeto Garotinhos Futebol Clube atingiu. E nós falamos, né, das mulheres, dos jovens e tal, e um público que eu não imaginava, que eu não esperava, jamais ia ter, né, noção de que o nosso conteúdo, a nossa maneira de se comunicar fosse atingir os jovens autistas, né, dos mais diversos níveis. Então eu comecei a receber relatos de pais de jovens autistas que vinham me mandar mensagem: pô, Fred, meu filho é autista, meu filho adora você, meu filho adora seu bordão,
meu filho, né, se diverte quando você fala, ele dá risada e tal. E aí eu fui recebendo esses relatos, cara. E eu fui me aproximando de algumas famílias, né? Algumas famílias falaram, Fred, você pode gravar um vídeo com meu filho, falando com meu filho, aniversário dele, você pode gravar um áudio para ele? E eu fui me aproximando. E eu, né, nesse caminho, né, nessa trajetória, conheci alguns jovens, em especial o Carlos Bacarati, que era ouvinte assíduo do nosso programa, sempre participando, mandando informações futebolísticas, né, no chat ali, mandando, participando, fulano contratou tal jogador, tal. Então o Carlos sempre participava do nosso programa, né, ele é autista de nível 1, né, com uma inteligência absurda, um conhecimento fenomenal. E recentemente conheci o Lucas Trindade, que também tem um conhecimento impressionante sobre futebol. Ele tem o mesmo diagnóstico do Carlos, né, o autismo nível 1, suporte. E aí me veio a ideia de realizar um conteúdo, um podcast, com os dois de protagonistas, né, com eles de comentaristas, né, um conteúdo futebolístico Ao vivo e inclusivo, né. Então, falando, né, sobre autismo, foi quando eu tive a ideia de chamar os pais para conversar, falar sobre essa ideia, porque tudo passa pelos pais, né? Claro. E eles se emocionaram, ficaram super felizes e super, né, de antemão já aceitaram a ideia. E a gente começou a mexer, né? Porque daí vai um passinho de cada vez, né, William? A gente vem aí de muitas conversas. A primeira conversa com cada família foi muito legal, mas a segunda, quando eu reuni as famílias, porque eles não se conheciam, né? Eu marquei uma pizza, tal, convoquei as famílias, né? E aí foi quando os meninos se conheceram, né? O Carlos e o Lucas. Foi quando eles tiveram o primeiro contato. E isso era muito importante, porque se a ideia é legal, mas os dois não se entrosam, né? Não bate, né? Aí realmente, né, seria um pouco mais complicado. Mas de imediato, assim, parecia um encontro de almas, cara. Eles não se largavam, conversando sobre tudo e tal. E aí foi um encontro emocionante também, assim, das duas famílias. E de lá pra cá a gente vem se reunindo, vem falando, né? Organizando sobre o projeto, que vai estrear na casa. Que dia? Dia 1º de setembro, aniversário de Mogi, no YouTube. Em breve a gente vai estar postando aí as novidades, né? Mas em primeira mão aqui no NGCast. Então tem aí o projeto que vai se chamar Autista Pod Futebol Clube. Né? Esse é o nome do nosso podcast. O duplo sentido, né, do Autista Pod, podcast, e o Autista Pod muita coisa, e talvez essa seja a principal mensagem que a gente vai mandar aqui, né, para todos os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, né, para falar sobre autismo, né, para falar sobre a importância de se fazer um acompanhamento correto, a importância do diagnóstico, a importância, né, de se aceitar, né, a condição e ajudar o autista ao máximo, independente do nível, né? É preciso um acompanhamento, né? Hoje aqui em Mogi tem inúmeras clínicas, né, capacitadas para se estimular, né, o autista, e a gente vai mostrar através desse, né, conteúdo que o autista pode, né? Que o autista pode vir aqui e ser comentarista de um programa de futebol, né? Eles têm um hiperfoco incrível, e eu já conheci outros autistas com hiperfoco em outras temáticas, né? No caso do Lucas e do Carlos, eles amam o futebol, né? Mas eu conheci recentemente um menino autista que conhecia sobre dinossauro como ninguém. Ele sabia tudo sobre dinossauro, espécies que eu jamais tinha ouvido falar, né? Então é importante esse trabalho, porque a gente vai de certa forma falar de futebol de maneira descontraída, mas também passar alguns recados importantes, né? A sociedade ainda precisa aprender bastante, né? Com relação a respeito, né? A empatia, e a gente vai estar aqui no microfone do Estúdio W para falar um pouquinho sobre isso aí, um assunto muito importante, que tem muita voz hoje em dia nas redes sociais, e a gente vai contribuir um pouquinho com a nossa cara, com a nossa
com a nossa característica, vai contribuir um pouquinho para falar sobre esse tema importante aí, que eu acho que vai ajudar muita gente, vai divertir muita gente. É um sucesso, parabéns, porque a ideia é maravilhosa. Você junta paixão, amor e futebol, tudo junto, e principalmente você que é um grande apresentador, um influenciador, uma pessoa com caráter, um cara que faz com amor, que influencia a juventude. E que a próxima pergunta qual que é? O que você indica, orienta para essa nova juventude ser igual você? Você dá orientação, como você chegou um grande apresentador, um influencer, e para essa molecada de hoje em dia, esses jovens, tanto homem ou mulheres, tanto faz, não importa o sexo, o gênero, a cor, não importa nada. O que importa é ter esse carinho, esse amor pelo futebol. Então explica pra gente, com esse grande projeto, o que você pode influenciar essa juventude. Cara, eu penso, eu sou um incansável realizador de sonhos. Eu sempre acho, William, que tudo que você sonhar, você tem que procurar executar. Independentemente da dificuldade, né? Porque dificuldade você vai encontrar em tudo, né? Então, muitas vezes, tem um termo que é da área comercial, né? Que é o inspiração e transpiração, né? Que não adianta nada se você for inspirado e não transpirar para executar a sua inspiração, né? Então é uma junção importante para que as coisas aconteçam, né? Pensa, executa. Tem a ideia, coloca em prática, né? Então é sempre pensou, agiu. Então eu sou muito assim, cara. Tem um termo, isso dos anos 30, cara, um treinador que chamava Gentil Cardoso, né? E ele falava assim, e era um termo do futebol, né? Ele falava assim: quem se desloca, recebe. Quem pede, tem a prioridade. E é um termo do futebol, porque quem se desloca, quem se desmarca, recebe a bola, certo? Sim. E quem pede, tem a prioridade. Se tem dois caras esperando a bola e eu pedir, a probabilidade do cara passar a bola para mim é maior, porque eu pedi. Então eu tenho a prioridade. Só que se você pegar essas frases, Gentil Cardoso, lá da década de 30, quando ele foi treinador, e trouxer essas duas frases para a vida real, é a mesma coisa, né? Quem se desloca, recebe. Ou seja, quem tenta, quem faz acontecer, tem maior possibilidade, né, de ter algum retorno, né? E quem pede, tem a prioridade. Então você tem que, né? Eu estou pensando em fazer um negócio lá no estúdio WCast. Eu vou lá falar com os caras. Entendeu? Então é assim que funciona. Você tem que pensar e executar. E se tem um conselho que quem sou eu para dar algum conselho, né? Mas para o jovem que tem sonhos, que tem ambições, principalmente profissionais nessa área, vai atrás. Seja ir atrás da oportunidade, ou seja ir atrás do aprendizado, né? Então, vai em busca, cara. Não fique sonhando parado que as coisas não acontecem. Eu não fiz jornalismo, não fiz faculdade, mas transitei por todas as áreas do jornalismo. Como eu disse, já fiz TV, já fiz rádio, já fiz internet, já escrevi, né, em coluna. Então já fiz basicamente, né, todas as atividades do jornalismo esportivo e talvez tenha feito mais que muita gente que é formada, né? Mas porque eu quis, porque eu fui buscar, porque, né, eu viabilizei as oportunidades, né? Às vezes você precisa de um pouquinho de sorte também, né, para as coisas acontecerem e tal, né? Mas se as coisas não estão acontecendo, sebo na canela, meu amigo. Continuar tentando. E ir pra cima, exatamente. Não tem a história do Cafu que fez não sei quantos testes aí para se tornar jogador de futebol, né? Então é a vida sobre isso, né? O não, você vai receber muito mais não na vida do que sim, né? O importante é você permanecer correndo atrás do sim. Maravilha. Bom, vamos chegando ao fim então desse programa. Quero agradecer a sua presença, que seja muito um sucesso, que já é um sucesso. Amém. Esse programa, que essa idealização com essas crianças autistas vai fortalecer muito mais, porque são pessoas que vão mostrar ao público que eles têm uma grande expertise no que eles falam, no que eles sentem e no que eles pensam, né?
Então, tirar o chapéu para eles, por essa iniciativa, a você principalmente, e que tudo dê certo na sua vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você Obrigado, é. cara, valeu. Inspiração para muita gente, inclusive para mim. Ô, louco, Eu fico até emocionado, que cara, isso? porque a gente precisa de pessoas assim, entendeu? É muito difícil hoje em dia, a gente vive num mundo que é só crítica, que é só desapego, né? Tudo é muito descartável. E a gente tem que mudar o nosso pensamento. As coisas não são assim, né? A gente vê que antigamente as coisas também eram boas. Hoje são mais fáceis. Mas a gente precisa continuar com esse pensamento positivo, com essa tentativa, que nem o Silvio Santos fala muito, né? 1% inspiração e 99% transpiração, né? Então, quer dizer, é muita luta, é muitas portas fechadas, mas enfim, a gente tem que lutar para vencer, para ganhar e para ser feliz. Então, tudo de bom. Volte quantas vezes precisar aqui no programa da NGCast. Muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Cara, ver sua emoção para mim, desculpa eu te interromper, mas ver sua emoção para mim é motivo de muita alegria, de muita felicidade, né? Porque eu hoje aqui, eu não estou somente como um entrevistado. É muito legal vir aqui contar a minha trajetória e tal, né? Podia encerrar aqui e falar, né? Até mais e tal, e legal, beleza, foi uma entrevista e tal, mas não, eu tô vindo a essa casa agora para realizar um trabalho e ver a sua emoção ao me entrevistar, né? Eu também fico muito feliz, porque para que eu brigasse por esse projeto, né? Eu tive que passar por cima de muita coisa, cara, né? Eu tive que enfrentar muita coisa, né? Para que eu colocasse assim esse projeto em prática. Eu tive que fazer escolhas duríssimas, né, para que eu estivesse aqui, né? E na última conversa que eu tive com os pais dos jovens autistas, do Carlos e do Lucas, eu falei para eles o seguinte, falei, a gente escolheu a casa certa, a casa que eu cheguei e eles valorizaram a minha trajetória, respeitaram o meu trabalho e compraram a nossa ideia. Não vai ser uma casa onde a gente chega lá, grava e vai embora. É uma casa onde eles estão acreditando no nosso conteúdo, né? E a recepção que eu encontrei lá foi calorosa, foi o que eu queria, né? Para que eu colocasse esse projeto em prática. E ver sua emoção agora só se confirma tudo isso aí. Obrigado. E eu que agradeço. Então, chegando ao fim, muito obrigado, pessoal. Dá o like, comenta, compartilha. E obrigado, um forte abraço. E volte sempre. A casa é sua. Vamos que vamos.